Olá! O assunto de hoje é: como é que você olha para a palavrinha responsabilidade? Responsabilidade para você tem peso, tem culpa, tem mais uma conotação negativa do que positiva? Se sim, é sobre isso que esse vídeo vai se tratar. E eu trouxe esse assunto porque eu estava refletindo que boa parte dos processos que não têm sucesso, pelo menos é o que eu vejo isso na minha vida, aqueles processos, os problemas que eu tive na minha vida, aqueles que eu não consegui uma resolução ou que eu não consegui um caminho para eles, foram talvez os problemas que eu não tive responsabilidade com eles. E antigamente, a palavra responsabilidade para mim, ela sempre teve uma conotação muito pesada e muito negativa. Acho que boa parte na minha formação, a palavra responsabilidade sempre aparecia associado a algo que eu realmente tinha deixado de fazer. Então eram falas do tipo, você não tem responsabilidade? Isso são horas de chegar em casa? Ou a sua única responsabilidade é estudar, né? Então cumpra isso. Enfim, todas as vezes que a palavrinha responsabilidade aparecia para mim, na verdade eu me sentia irresponsável. E a palavra responsabilidade, ela vinha com esse peso de inadequação, ele vinha com a culpa, ele vinha meio que paralisando e não tinha, mas nunca mesmo, o significado de que responsabilidade, na verdade, é algo muito importante, muito interessante, porque a palavrinha responsabilidade significa, né, ser responsável por algo significa que eu respondo por aquilo. Só que, e se eu penso que eu respondo por aquilo, isso é uma ferramenta maravilhosa, primeiro de autonomia e segundo de transformação. Se a gente consegue tirar a conotação negativa da palavra responsabilidade, eu garanto que boa parte dos processos que a gente tem como dificuldade na nossa vida irão se transformar. E eu pensando nisso, vou dar um exemplo do que eu já vivi e que foi o meu start, quando eu percebi que eu precisava me responsabilizar por esse processo, senão eu nunca teria isso modificado. As pessoas que conviveram comigo na adolescência e no início da vida adulta viram que eu tinha sempre muita dificuldade com a balança. Então era sempre inúmeros efeitos sanfonas, do tipo emagrecia bem e depois engordava de novo. E era muito sofrido, porque eu sempre me sentia muito culpada porque eu não conseguia manter aquilo. E mais do que culpada, eu me sentia talvez vitimada pelo fato de ter uma referência na minha casa, uma não, duas. Os meus dois irmãos, eles não têm tendência para engordar. Então, né, na adolescência, infância, se eu comia a mesma coisa que eles, eu engordava, os dois não. E durante muito tempo eu acho que eu fiquei lamentando, ou seja, eu não assumia o que acontecia comigo, então eu ficava lamentando, falava, puxa, eles podem comer, eu não posso, tudo que eu como eu engordo, puxa, como eu queria que fosse diferente, né? E isso então foi bastante tempo da minha vida onde eu fiquei com essa fala. E aí eu comecei a perceber, depois desses inúmeros efeitos sanfonas, de que, peraí, se eu quero permanecer magra, né, porque eu percebi que emagrecer eu conseguia, mas eu não conseguia manter. E aí eu percebi que para eu permanecer magra, eu precisava assumir, né, quem eu era, como eu era, qual era a estrutura do meu corpo. E que ficar lamentando que eu não tinha um corpo, né, uma estrutura de metabolismo como os meus irmãos tinham, só iam me manter naquele mesmo lugar. Então, a partir do momento que eu entendi isso e que eu transformei o significado da palavra responsabilidade não mais em peso, mas sim como uma possibilidade de transformação daquilo que me era sofrido naquele tempo, foi aí que eu consegui fazer daí uma reeducação alimentar e eu nunca mais engordei. Mas eu sei que eu tenho essa tendência a engordar e como então eu escolho ser magra,
Eu tenho sim algumas restrições alimentares, mas que não são mais sacrifício, são as minhas escolhas, porque eu escolhi, eu quero algo de um jeito e para eu ter algo daquele jeito, eu preciso me comportar e estabelecer alguns limites. Então, isso não é mais peso. Eu passei a me responsabilizar pela minha estrutura, pelo meu jeito de funcionar. E enquanto eu ficava brigando, tentando ser de outro jeito ou me lamentando, né? Porque meu metabolismo não era esse sonho de poder comer tudo e não engordar, eu ficava sempre no mesmo lugar. Então, gente, o que eu quero refletir aqui? Que a responsabilidade, se você tinha uma conotação negativa, como eu tinha, né, era muito pesada. E aí é um trabalho de libertação, sim, das nossas culpas, dos nossos processos, né, de vitimização, quando a gente pega e coloca uma coisa e fala, puxa, eu não consigo. Não, todos nós podemos. O fato de poder não significa que vai ser fácil ou que será num pilim-pim-pim, né? Que a gente quer às vezes que estale o dedo e a coisa aconteça. Não. Eu preciso entender este processo e à medida que eu vou respondendo, assumindo, né, aquela questão, né, por minha conta, eu ganho autonomia e a gente começa a experimentar uma certa liberdade e as coisas podem ser transformadas, solucionadas. Então, não existe nenhum processo de transformação ou de mudança de algo se eu não assumo a responsabilidade por aquilo. Senão a gente pode cair nesses efeitos mesmo. O meu foi o efeito sanfona. Ou às vezes você cai naquele processo de o tempo inteiro. Vai, faz, né? Arrumou tudo, depois volta, fica tudo ruim. Por quê? Porque eu deixei em algum momento de responder por aquilo. Então, fica esse toque. Primeiro, transforma. Se a palavra responsabilidade é um peso para você, né? Isso precisa ser transformado. Segundo, entenda que responsabilidade é uma ferramenta que todos nós temos na nossa vida. Quando a gente começa a responder, né, no sentido da palavra trazer a possibilidade de transformação e autonomia, gente, é uma ferramenta de transformação, de poder, né, que todos nós possuímos. Então fica aí essa reflexão. Espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, curte. Se acha que alguém pode se beneficiar, compartilha, me ajuda a divulgar. E deixe seus comentários aí, gosto muito de lê-los. Um beijo a todos, uma boa semana e até mais!